Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A Organização das Nações Unidas confirmou que não vai exigir prova de vacinação contra a Covid-19 de presidentes, primeiros ministros e diplomatas que irão participar da próxima Assembleia Geral da entidade. A reunião com os chefes de Estado começa na próxima terça-feira, dia 21 de setembro, em Nova York. Mais de 100 líderes mundiais são aguardados principalmente para o evento. Entre eles, o presidente Jair Bolsonaro, que já afirmou não ter vacinado contra a doença. A ONU cogitou apoiar a exigência da cidade de Nova York em exigir o comprovante da vacina, mas recuou. O sistema que será levado em consideração será o de honra, ou seja, a ONU vai aceitar a palavra dos chefes de Estado sobre suas imunizações. Durante um evento hoje em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai falar verdades ao discursar na Assembleia Geral da ONU. Vamos ouvir o que ele falou. Na próxima terça-feira estarei na ONU, participando com o discurso inicial daquele evento. Podem ter certeza, lá teremos verdades, lá teremos realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos verdadeiramente para o mundo. Eu vou direto para Brasília falar com José Maria Trindade. José Maria, tudo bem com você? Prazer em estar aqui contigo. Pois é, as verdades do presidente aí, né, Gabriel? Muito boa noite, muito bem-vindo aqui aos Pingos nos Is. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, já ontem aqui nos Pingos dos Is, né, na live, o presidente antecipou o que vai falar, ou seja, a verdade. E por que esse reforço, Gabriel, na palavra verdade? É porque nós estamos sendo vítimas de inverdades espalhadas pelo mundo afora em nome de uma proteção ambiental, proteção social, mas, na verdade, o que esconde é a disputa, uma disputa acirrada por mercado. São os nossos concorrentes, França e outros países. A Europa toda disputa com o Brasil a produção de alimentos, mas o que me assusta é a contribuição de brasileiros para esse discurso que arrebenta o país. Na entrevista também aqui, o ministro Paulo Guedes ficou assustado, e eu ficaria muito assustado se fosse governante de um país em que os adversários, meus adversários, são adversários do país. Como explicar isso? Não dá, né? Adversário político é para disputar politicamente, no voto, na opinião pública, mas nunca quebrar o país, atacar o país, arranhar a imagem do país em nome de uma disputa eleitoral. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro vai colocar nesta importante reunião que, tradicionalmente, o Brasil abre, a abertura, é o primeiro discurso da ONU. Então, tradicionalmente, o Brasil, as pessoas prestam mais atenção no Brasil porque se trata exatamente da abertura. E lá ele vai mostrar que nós não estamos devastando, desflorestando e nem arrebentando com a floresta amazônica para plantar soja ou criar bois. Não é assim que o Brasil funciona. O agronegócio do Brasil é profissional, tem a maior produtividade do mundo. Produtividade é a produção por metro quadrado. Ou seja, a área plantada no Brasil já é suficiente para nos colocar como primeiro lugar em exportação de grãos do mundo, o maior produtor de soja do mundo. E é importante dizer que a soja é o novo alimento, porque produz, além de alimentos, produz também ração. Ração para animais, vários tipos, inclusive salmão da Noruega, que se alimenta da ração brasileira feita através da soja. Então, são essas verdades que o presidente Jair Bolsonaro vai falar na abertura da ONU, colocar os pingos nos is na abertura da ONU. Agora, sobre essa exigência, a ONU, em certo momento, ganhou ali um status de governadora do mundo, esses organismos internacionais. Só que eles não têm voto, eles não são representantes de povo nenhum. Eles são, sim, representantes dos representantes, né? E por isso eles são mantidos por presidentes da República, na verdade, por países, né? Chefes de Estado e de governo que fazem dali
um fórum importante, bom, mas não é um fórum para mandar em ninguém. Esta reunião não pode desconsiderar ou desrespeitar nenhum presidente de lugar nenhum do mundo, exigindo cartão de vacina. Veja bem, os presidentes de repúblicas espalhadas pelo país, chefes de governo e de Estado, eles têm imunidade diplomática. Eles não são revistados, eles não podem ser presos, e porque a ONU iria exigir cartão de vacinação para alguém que tem imunidade total, imunidade diplomática. Entra num país sem ser revistado, sem pedir documento nem nada. O avião chegou, vai direto para o desembarque. E por que a ONU exigiria isso? Isso é constrangimento e constrangimento ilegal. O presidente Jair Bolsonaro acabou colocando esse debate aqui no Brasil. Ontem o Vitor perguntou sobre isso, porque ele não se vacinou, mas ele faz exames frequentemente e a imunidade dele está em alta muito mais do que uma vacinação, né? Então, é um direito pessoal dele de se vacinar ou não. Eu me vacinaria, mas ele tem o direito de não se vacinar, né? Então, são dois temas. O primeiro, esta possibilidade tola de exigência de um cartão de vacina num contexto que não se exige nem mesmo documento, ou seja, se existe a imunidade. E, por outro lado, as verdades que o presidente Jair Bolsonaro vai falar lá, talvez sejam ouvidas e talvez os gritos dos ignorantes possam ultrapassá-lo. Ninguém sabe exatamente como é formada a opinião pública no exterior para entender que o Brasil está queimando a Amazônia. É isso. Bom, Zé Maria, eu chamo para conversa agora Guilherme Fiuza. Tudo bem, Fiuza? É um prazer falar contigo. O presidente aí foi liberado a participar lá em Nova York, né? E essa proibição, né, da ONU traria um imbróglio diplomático desnecessário. Salve, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a você. Nova York, eu vou começar por aí, né? Nova York foi até aqui, a capital da hipocrisia da pandemia. O governador, inclusive, do estado de Nova York, Andrew Cuomo, foi um dos maiores fanfarrões da suposta segurança sanitária. Só espetáculo, só slogan. Ele chamou ali Robert De Niro, ele fez show em telão, ele defendeu aquele lockdown, ele fingiu que aquele slogan, lockdown, absolutamente grosseiro e sem critério, salvava vidas. Quebrou Nova York com essa política que não salvou ninguém. Ele mesmo teve que constatar a infecção das pessoas que estavam quarentenadas, né? O vírus não respeitou esse slogan, hoje a gente sabe disso claramente. E esse governador de Nova York, Andrew Cuomo, foi empichado, quer dizer, ele teve que renunciar, né, por escândalos de assédio, mas ele tem também explicações a dar sobre alteração de números de mortos em asilos, mortos por Covid, né? Ou seja, um personagem totalmente enrolado nessa onda propagandística, né, que sobreveio junto com a pandemia, e evidentemente que na vacina é a mesma coisa que a gente está assistindo, não tem critério nenhum, não tem aferição do quanto a vacina protege e quais os riscos que ela tem. É isso, é mais uma campanha, mais um slogan. Quem não está vacinado tem que virar o pária, não é isso que a gente está assistindo? Então, é uma boa notícia aí a Assembleia Geral da ONU mostrando um pouco de racionalidade nesse debate. O próprio Andrew Cuomo chegou a fazer ameaças, porque vocês sabem que o nome do jogo da vacinação é assédio moral. É você constranger quem não se vacina, sem critério algum. O Andrew Cuomo chegou a dizer que chegaria até às casas dos americanos para levá-los a se vacinar, meio nesse discurso de Anthony Fauci, né? Esses personagens obscuros que depois a gente fala mais deles, mas meio dando a entender que boa parte da população americana não quis se vacinar porque fez o balanço das chances de morte pela sua idade, pelas suas condições clínicas e pela quantidade de riscos que não conhece, né? Fizeram, evidentemente, esse balanço, boa parte da população americana que não quis se vacinar, e eles entraram nessa campanha de estigmatização. É uma coisa, isso que está acontecendo é uma coisa bizarra,
né? E será examinado na história. Então, eu acho que o ambiente na Assembleia Geral da ONU, Gabriel, está seguindo a racionalidade que o mundo todo deve seguir. Estamos ainda dentro de uma pandemia. O SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é altamente contagioso. É preciso cuidados sanitários, sim. É preciso uma série de protocolos e procedimentos. E eles são vários. Tem o teste, como você já mencionou, né? Tem o registro do nível de imunidade, tem, evidentemente, até num determinado ambiente, a tomada de temperatura e diversas outras formas de se mitigar, de se distanciar, né? De manter ambientes ventilados e todos esses pontos que nós já sabemos. Não é assim, a vacina não é uma panaceia, não é isso, tomou a vacina, resolveu. A Ana Paula Henkel mesmo, ontem estava contando sobre um conhecido dela, que ela não quis fazer uma inconfidência e não disse o nome, mas eu conheço o caso, que se vacinou, ganhou o tal do passaporte fascista aí para circular por onde quisesse e pegou Covid. E tinha a possibilidade de viajar, de entrar no avião, etc., infectado com Covid. Ele, por responsabilidade, não fez isso. Mas é mais uma demonstração de que esse passaporte é uma propaganda, é um arrastão de controle e é tudo menos segurança para a saúde das pessoas. Agora, Ana Paula Henkel, tudo bem, Ana Paula? Legal falar contigo. Você está aqui no Brasil, mas esse assunto, apesar do presidente brasileiro, nós estamos falando dos Estados Unidos, onde você mora, né? Tudo bem contigo? Aqui com a gente, boa noite, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes e nossa audiência aí maravilhosa. É isso mesmo, Gabriel. Eu gostei muito desse termo que o Fiuza aí usou agora, né? O arrastão aí sanitário, o arrastão dessa ditadura sanitária que não é proibido até questionar, né? Não pode nem questionar o caso de você ter contraído a doença, por exemplo, e já ter anticorpos, o que é o caso do presidente Jair Bolsonaro. O médico Dr. Zeballos esteve com a gente aqui essa semana, explicou exatamente a aula número 1, né, de biologia humana sobre imunidade e, nesse caso, parece que essa imunidade ela é completamente ignorada, a imunidade natural. Já há estudos, né, longos estudos, principalmente os que vêm de Israel, aí, que mostram. Tem estudos também na Universidade de Nova York, Universidade do Catar, do Japão, de Stanford. Gabriel, ultimamente o que eu mais tenho feito é ler estudos e conversar com médicos, né? Porque eu acho que a boa ciência e o bom jornalismo, eles são feitos de perguntas, de questionamentos. E esses estudos já estão mostrando aí com bases bem sólidas que quem passou pela Covid pode ter até 7 vezes mais anticorpos do que aqueles vacinados. E anticorpos que duram, né? Eles têm uma durabilidade aí mais longa, já que agora nós estamos vendo que as vacinas, a eficácia começa a cair e começa a se falar em terceira dose ou terceira dose de uma outra marca em cima daqueles que tomaram a Coronavac no Brasil. Enfim, o que a ONU descarta, o Zé colocou muito bem, né? Essa imunidade diplomática precisava descartar mesmo esse comprovante de vacina, mas dentro desse contexto é importante que comecemos a falar da imunidade natural que muitos médicos aí estão trazendo à luz do dia, porque isso pode ser uma saída, Gabriel, para a gente controlar essa pandemia, já que as vacinas, a eficácia está caindo um pouco, nem todos os grupos podem ser vacinados. E como o Fiuza disse, né, o caso que eu contei ontem aqui do meu amigo que viaja bastante dentro dos Estados Unidos, ele tem o passaporte aí da vacina, ele pode tranquilamente entrar em qualquer lugar em Nova York, já que Nova York agora precisa, né, dos passaportes sanitários para você frequentar restaurantes e academias. E ele disse, eu poderia entrar em qualquer avião dentro dos Estados Unidos, qualquer restaurante em Nova York, academias, enfim. E hoje eu estou infectado. E quem garante que todas as pessoas que têm o passaporte sanitário aí, elas a grande parte não está infectada?
Então, é preciso que, dentro desse debate, nós tenhamos um pouco de honestidade intelectual e a gente demonstre que o bom jornalismo e a boa ciência, eles são feitos principalmente de perguntas e questionamentos honestos, muitos, às vezes, direcionados aí para nós através da população. E ao meu lado aqui, nos estúdios do Pingo nos Is, está Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, tudo Gabriel. Jóia? Prazer ter você por aqui. Bem-vindo. Ótimo dividir a bancada contigo. Muito obrigado. Queria também escutá-lo é sobre esse assunto da ONU, Bolsonaro. Olha, eu também quero dar uma boa noite para minha querida parceira Ana Paula, boa noite para o compadre Zé, meu irmão caçula Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Em primeiro lugar, eu acho que a gente é hora de falar da desimportância crescente da ONU, né? A ONU, com essas intervenções aí das forças de paz, não resolveu jamais qualquer problema grave vivido por algum país. E essa é a hora de discutir a ampliação possível das atribuições da ONU, porque não teremos, pelo menos em tese, aí, não teremos mais intervenções dos Estados Unidos. O pessoal que se queixava do que fazia o xerife americano agora pode sentir saudade porque a ONU é complicada. A ONU é complicada. Como vimos na pandemia, pela atuação da Organização Mundial de Saúde, né, tem esses órgãos, todos eles aparelhados, né, pela esquerda mundial, que mostrou nessa pandemia que tanto pode ser conivente com a China, ajudou, a Organização Mundial de Saúde ajudou a China a esconder o vírus, não contou para ninguém, é uma atitude criminosa. Essa andou em zigue-zague durante toda a pandemia, uma hora defendia tal medida, outra hora o contrário dela, disse para não usarmos máscaras, depois máscara se tornou obrigatória, ainda agora, todo mundo tem de usar. Já me fez passar vergonha de ficar usando luvas, não servia para nada. Quando a gente pensa no que já fez, a gente vê como faz papel de bobo, né, quando aparece uma pandemia que todos desconhecem, ou todos desconhecemos. A gente não sabe bem como é que é, então a gente vai aprendendo e, enquanto isso, faz esse papel. É por isso que eu também tenho uma certa, digamos, admiração. A gente admira, né, em pessoas que assim, o bandido é eficiente, o sujeito que é um punguista, muito ágil, tal. Eu admiro a aparente seriedade da turma da ciência. É isso que tem que fazer, descobrimos isso, não descobriram nada. Nada. E é normal que não saibamos muito sobre o vírus. É muito recente, a vacina é recentíssima, ainda uma coisa experimental, é isso mesmo. Então, com toda boa vontade, a gente procura fazer as coisas certas e não ser ridículo, né? Você imagina exigir agora um passaporte de vacinação de um presidente da República que vai para essa Assembleia. Tá? Precisamos ficar mais adultos quanto a isso e respeitar as decisões de cada um. Eu acho isso e acho que o Bolsonaro deve sim tentar explicar aos atores, as garotas geniais que aparecem por aí falando sobre tudo, explicar que o Brasil é desconhecido pelos que mais comentam o Brasil, as coisas brasileiras. Eles ficam esculhambando o Brasil porque trata mal os índios. O Brasil é o único país do mundo que tem tribos ainda isoladas, que vivem como nos tempos do descobrimento. E somos repreendidos por argentinos, que mataram todos os índios. E pelos americanos, que também matavam bisões para que o índio não tivesse o que comer, né? Sumiram todos, foram assimilados. O Brasil tem e é repreendido. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, é repreendido. Então chega de repreensão. O Brasil é adulto, sabe o que fazer. O agronegócio é outra vítima dessa desinformação que, se a ONU soubesse fazer com que
transitassem por todos os países informações corretas e não essas fornecidas por ONGs que não sabem nada ou sabem e não, que fingem não saber para tirar proveito disso, eu acho que se a ONU trabalhasse com informações honestamente, o Brasil não precisaria se explicar a cada ano. É isso.